Boa noite, vamos continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos hoje encerrando o capítulo 13, estudamos o capítulo 13 todinho, que é um capítulo que se construiu, na organização do texto, do livro abençoado, que é o livro de Mateus, ele se construiu em torno de uma narrativa, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma parábola muito oportuna para o nosso tempo, para os nossos dias, para os desafios que a gente enfrenta. Por quê? Porque nós estamos vivendo um processo de aferição de valores. Tudo que a gente está vivenciando, coletivamente, conjuntamente, é um processo de aferição de valores, ou seja, testar, provar e, na maioria das vezes, espiar virtudes, qualidades que nós admiramos, que nós cultuamos, que nós exaltamos, mas que não necessariamente vivemos. Essa é a questão. É a hora de se saber, esse tempo nosso, é tempo de se saber que tipo de solo eu sou ou eu tenho sido para a semeadura de Jesus Cristo. Que tipo de terra eu sou ou tenho sido para o trabalho do grande semeador. É agora que nós vamos descobrir se somos solo raso, se somos solos cheios de espinheiros, se somos solos compactos que não permitem que a semente que ela penetre, ou se somos bom solo, somos uma terra boa. Só tem uma maneira de nós descobrirmos isso sobre nós, porque Jesus já sabe, viu, gente? Jesus já sabe direitinho que mato que ele está lenhando na vida de cada um. O Cristo já sabe direitinho que tipo de coração eu sou. Direitinho, sem eu. Agora, quem não sabe sou eu. Eu é que ainda não sei. Tem algumas desconfianças às vezes, mas certeza, convicção, eu ainda não sei. E aí vem um processo pandêmico, vem uma crise econômica, vem uma turbulência familiar, matrimonial, vem um problema de convivência com o filho ou com os pais, para que eu caia em mim mesmo, para que a minha ficha caia e eu me dê conta, essa terra precisa ser revolvida porque é uma terra muito compacta. Ou então, esses espinheiros devem ser arrancados. Ou então, o garfo do arado deve rasgar essa terra para que ela seja uma terra sem pedras, sem pedregulhos. Ou então, nossa, meu solo do coração recebeu bem a semente. Já posso frutificar. Entendeu? Eu estou fazendo essa introdução porque hoje é um versículo de desfecho, Vimos a narrativa da parábola, depois vimos todo um comentário que Jesus fez a respeito da própria parábola, o Cristo fazendo o miudinho da parábola que ele narrou, e chegamos hoje no último versículo. O versículo que encerra o estudo que realizamos sobre a parábola do semeador. Que é uma parábola que trata do nosso processo coletivo e individual de educação. Aloísio, por que sofremos? Aloísio, por que passamos por dificuldades? Aloísio, por que precisamos abrir um livro? Por que precisamos nos reunir em videoconferência ou no salão para estudar? Porque somos corações mal educados. Sabe aquela coisa do menino mal educado? Tem dia que eu falo assim, nossa, filho, falo pro Chico, você tá tão sem educaçãozinho hoje,
Tão mal educado hoje. Mal educado é aquele o processo educacional foi mal feito. Alguma coisa deu errado ali atrás. As concepções, a visão de mundo, a maneira como interpreta os problemas, a maneira como interpreta o comportamento dos outros é equivocado. Tem gente que é estúpida, é grosseiro, é mal, sabe? Dá má resposta nos outros, fala alto, mal educado. Tem gente que a língua não para na boca, que fala demais, fala o que pensa, fala a confidência do outro, sabe? Leva e traz daqui para lá. Comenta a vida do vizinho. Mal educado. Tem gente que é extremamente vaidoso, adora vestir bem, adora ter uma casa para ostentar, um carro para ostentar, às vezes sem condição disso, aí compromete a própria vida financeira porque é consumista. Mal educado. Tem gente que é super sincero até demais. Fala verdades o tempo inteiro, fere as pessoas. Mal educado. E tem gente que esconde tudo, é uma máscara o tempo inteiro, sorri o tempo inteiro, mas você nunca sabe o que está pensando. Mal educado. Então a gente precisa se reeducar. Viver circunstâncias que nos convidem a um processo de educação. E aí Jesus conta essa parábola dizendo, olha, esse processo de educação vai se dar dentro de duas perspectivas. A semeadura que se dá pela palavra escrita ou a palavra falada, e a semeadura que se dá através da dor. Você escolhe. Quer aprender como? Quer aprender lendo um bom livro, escutando uma boa música, assistindo uma boa palestra, conversando com um bom companheiro, ou quer aprender através de processos ásperos, dolorosos? É uma escolha. Não que quem aprenda pelo livro não vá sofrer, mas aí não é expiação, é provação, que é diferente. Aí vai sofrer para testemunhar, sofrer para ensinar, e não sofrer para aprender, não sofrer para se corrigir. Fizemos essa introdução, então vamos agora aprender o versículo final do capítulo 13, que é Mateus 13, 23, encerrando agora a parábola do semeador, né? E o seu comentário. E Jesus diz assim: o semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz, um 100, outro 60, outro 30. Vamos repetir. O semeado sobre a boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz, um 100, outro 60, outro 30. Pois bem, quando nós lemos a parábola, estudamos a parábola do semeador, nós falamos sobre os 100, 60, 30. Lembram disso? A gente estudou esse versículo na parábola do semeador. Agora nós vamos estudar o comentário de Jesus. Então nós vamos mudar de ângulo. A porta de acesso agora ao versículo, ao comentário, vai ser a expressão boa terra. Porque eu acho que ela fecha os estudos sobre a parábola do semeador. Quando é que o trabalho do semeador frutifica? Quando a semente encontra uma boa terra. O esforço nosso hoje vai ser o de entender o que é uma boa terra. Primeira pergunta. O que é uma boa terra? O que significa esse termo, boa terra? E 2, segundo, eu sou uma boa terra? Duas perguntinhas. Primeiro, o que é uma boa terra? Segundo, eu sou uma boa terra? Nós vamos começar por esse adjetivo, boa, que em grego é o kalen, ou kalos. Vocês já viram um filme assim, grego, Zorba, o grego, Calimeira, aquela saudação lá da Grécia, Calimeira, né? O bom dia, o Éder foi lá na Grécia, não é assim? Calimeira, vem de kalos. Kalos é bom, é aquilo que é bom.
É um adjetivo. Que é correspondente ao tov, do hebraico. Tov. É bom também. É tudo aquilo que é perfeito, que é esplêndido, que é excelente, que é extraordinário. Boa terra, né? Kalen, gen, em grego, né? É aquela terra excelente, aquela terra que cumpre a sua função na vida da comunidade. Qual que é a principal função do solo nas nossas vidas? Frutificar. Dar, por exemplo, um bom arroz. Aliás, vocês não inventam de jogar arroz em casamento quando liberar tudo, não, sabe? Arroz em casamento encarece o casamento muito hoje em dia, viu? Então, uma boa semente de arroz vai dar uma boa planta de arroz. Mas só se essa semente encontrar um bom solo. Não importa o quanto a semente seja boa. E é. A semente é o evangelho. Se essa semente não encontra um solo digno, um solo excelente, um solo bom, a planta não vai frutificar. O que nós vamos fazer agora é tirar uma metáfora e passar para a expressão que nos interessa no campo do entendimento moral. Então nós vamos substituir terra, boa terra, nós vamos tirar o terra e vamos inserir alguma coisa no lugar da terra. Alguma coisa que o Emmanuel estudou exaustivamente no livro Pensamento e Vida. Aquilo que representa o fundamento da nossa psique. A base, o solo sobre o qual se ergue toda a nossa estrutura de pensamento. Todas as nossas emoções, toda a nossa forma de pensar. A vontade. A vontade. Todos nós temos a dirigência, a governança da vontade. Essa é a definição de Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida. Quando ele fala aqui, a grande gerente da mente é a vontade. É o querer humano. Certo? Então, a boa terra aqui vai virar boa vontade. Porque tem a vontade educada e tem a vontade deseducada. A vontade, que é um simples querer humano, um simples querer nosso, e a vontade que se alinha, se harmoniza, se conecta com o querer de Deus. A vontade do Pai. É assim que Jesus falava? Minha alegria é fazer a vontade do meu Pai? Essa vontade que se harmoniza com a vontade de Deus é o solo onde o evangelho vai ser semeado. É a boa vontade. Então, olha só. Quem vai para uma casa espírita, senta para assistir uma palestra, mas a vontade dele ainda é todinha centrada na satisfação do próprio querer, do próprio capricho, do próprio anseio, vai escutar palestra atrás de palestra e não vai adiantar nada, porque a semente vai cair numa má vontade. O sujeito tem má vontade com o evangelho. O solo é ruim. Agora, se esse sujeito entra na casa espírita predisposto a silenciar o próprio querer e deixar prevalecer o que for vontade de Deus, o solo é bom. Quando aquela palestra chegar no ouvidinho, ou seja, quando a semente cair no solo, vai frutificar. Luiz, ainda não entendi. Então, vamos lá. Eu me desentendi com um colega de trabalho. A gente era amigo, era companheiro, era cúmplice, era fraterno um com o outro, mas um dia a gente entrou num atrito, a gente não se entendeu e a gente acabou rompendo, acabou se separando. Eu e o meu colega de trabalho. Qual que é a minha vontade? A minha vontade é prejudicar ele o máximo que eu puder.
A minha vontade é passar raiva nele. A minha vontade é levar ele à loucura. É tudo que eu puder fazer para, sabe, alfinetar ele, eu vou fazer. Eu quero tirar ele do sério. Essa é a minha vontade. É boa essa vontade? Não é. Isso quer dizer que se eu chegar no centro espírita, num salão, sentar, ou então entrar numa live ou numa videoconferência e escutar alguém falando de perdão, como é que aquilo vai soar no meu ouvido? Indigesto. Desagradável. Sabe? Não vai cair bem. Vai me fazer mal. Eu vou ser refratário à semente. Refratário àquela mensagem. Porque era uma má vontade. Eu tinha má vontade para com o meu amigo. Portanto, qualquer mensagem sobre perdão não me desce bem. Agora, e se, mesmo tendo me desentendido, existe alguma coisinha no meu coração que fala, nossa, que vontade de me reencontrar com ele, da gente sentar, conversar, sabe? Tentar ser amigo, ser fraterno novamente, se entender, eu falar o que eu preciso falar, escutar também o que eu preciso escutar. Estou com uma vontade disso. Ou seja, o solo está preparado. Só precisa de um empurrão. Da sementinha cair no solo. Eu entro no centro espírita, já estou com essa boa vontade para com ele. Na hora que eu escutar a palestra sobre perdão, o que vai acontecer? Aquilo vai frutificar em mim, eu vou sair do centro, vou pegar o carro, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar na casa dele. Tocar o interfone, campainha e falar, amigo, eu vim aqui para a gente se entender. Ficou uma coisa esquisita entre a gente, eu não queria que continuasse assim. Vamos conversar? Entenderam? Vou dar mais exemplos, hein? Vou dar mais exemplos. Então, vamos supor... deixa eu ver aqui. Eu estou numa relação que não é uma relação saudável. Eu tenho um colega de trabalho que ele me faz mal no sentido de que ele me propõe fazer coisas que são desonestas dentro do trabalho. Sabe, ele está sempre me induzindo a fazer coisa desonesta. Eu sou funcionário público e ele está sempre me convidando para o equívoco. Se a minha vontade é ceder aos convites dele, se a minha vontade é entrar no barco, fazer coisa errada com dinheiro público, eu posso entrar no centro espírita e escutar uma palestra sobre dignidade, responsabilidade, honestidade, integridade, e aquilo não vai me incomodar. Se brincar, não fico nem até o final da reunião. Não fico nem até o final da live. Saio, porque aquilo não me desceu bem. Eu estou com má vontade para com a honestidade. A minha vontade é outra. Certo? Nada vai entrar aqui. Vai bater e ser refratário. Agora, se a minha vontade é fazer o que Deus pede, se eu saio do serviço, ele está me chamando para fazer esse trem errado, até que eu estou com dificuldade financeira, mas eu não estou com vontade de fazer isso, meu coração não pede para fazer o errado. Eu estou com vontade de continuar tendo um bom nome, ser uma pessoa digna. Aí eu entro no centro espírita, sento, e a palestra da noite é sobre responsabilidade, honestidade, seriedade. Pronto, eu já estava com o coração predisposto a ouvir aquilo. A semente vai chegar e vai frutificar. No dia seguinte eu vou chegar no trabalho, na hora que ele vier me chamar para fazer uma alteração nos documentos, eu falo assim, amigo, comigo não. Eu sou responsável. Entenderam? Enfim, nosso estudo sobre a boa terra vai ser um estudo sobre boa vontade. A gente ouve tanto falar isso no meio religioso, essa expressão boa vontade, o tempo inteiro a gente ouve falar dela. Mas hoje a gente vai mergulhar num estudo profundo e vamos tentar entender como que esse estudo sobre boa vontade encaixa nos meus problemas familiares, nos meus problemas profissionais, no nosso problema coletivo, tá certo? E nós vamos começar com o próprio Evangelho. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 14. Lucas, dona Cintia está procurando lá, Lucas, capítulo 2, versículo 14. Jesus nasce,
Jesus está na manjedoura, né? Está no colinho da mamãe. E aí os anjos, espíritos superiores, angelicais, vão até a relva, no pasto mais próximo, buscar a companhia de bons pastores, representando, lógico, né, aquilo que os pastores de almas seriam no futuro, né, servos de Jesus. Então, os bons pastores são chamados. Como é que os anjos se dirigem a eles? Vocês se lembram? Os anjos dizem assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Bom, o que o evangelista faz aqui? De forma genial, Lucas, é um trecho do Evangelho de Lucas que a autoria é bem dele mesmo. Ele associa, ele põe ladinho, para a par, o termo paz na terra, a expressão paz na terra, com a expressão boa vontade. Como condição. Só existe paz na terra se existir boa vontade nos homens. Então, pegue e descubra uma coisa. A minha família não está em paz. Não, mas lá em casa está um inferno. Não, mas não tem paz. Nossa, mas está um negócio terrível. Não tem paz. Não, mas o negócio lá no centro que eu frequento está uma brigaiada, não tem paz. Ah, mas lá no meu ambiente de trabalho, lá onde eu trabalho, não tem paz. Não existe paz na terra, não existe paz na casa, não existe paz no emprego, não existe paz no centro espírita. Não tem paz? Eu posso seguramente concluir alguma coisa. Falta boa vontade. Falta boa vontade. Aí eu tenho que me perguntar em seguida. Com quem? Quem não está tendo boa vontade? Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque eu tenho que descobrir se sou eu. Quem está com má vontade nessa convivência familiar? Quem é que está com má vontade nessa convivência no centro espírita? Quem é que está com má vontade no ambiente de trabalho? Eu tenho que descobrir se sou eu. Eu não tenho que descobrir se é o outro. Notem bem. Tentar descobrir se eu tenho má vontade é diferente de tentar descobrir se o outro tem má vontade. Então a Juliana e o marido dela estão brigando demais, estão se desentendendo. A Juliana, ela não tem que tentar... Gente, é mentira, viu? Juju e eu não estão... Nossa Senhora, que maravilha. Tá, beleza. Mas a Juju, ela pega e precisa descobrir se é ela que está com má vontade. E não se o Aloísio está com má vontade. Porque se ela focar o farol, o holofote no Aloísio, ela vai descobrir sobre coisas, sobre o Aloísio e não sobre ela. Em que isso vai resolver? Só vai servir para ela, peças acusatórias, né? Para ela ficar alfinetando o outro. Isso não resolve. Eu tenho que me perguntar. Se não tem paz, é porque falta boa vontade. Em quem? É em mim? É em mim? Eu estou com má vontade no casamento? Eu estou com má vontade no emprego? Eu estou com má vontade no trabalho no centro espírita? E má vontade em quê? Em que sentido? Má vontade é quando falta vontade. Vontade de quê? De perdoar? De silenciar? De falar com doçura? De arregaçar as mangas? Se eu descobrir que eu estou com má vontade, eu tenho que descobrir má vontade para quê? Com quê? O meu solo está doente de quê? Qual é a erva daninha? Ele está insuficiente em que mineral? Não é assim? A gente não chama um técnico agrícola, né?
Seu Adelmo sabe disso. Seu Adelmo, vai plantar milho lá no sítio. Aí o senhor chama um técnico agrícola, não é assim? Ele vai examinar a terra para ver se falta calcário, se falta fósforo, o que falta, né? E fazer a correção do solo, para que o solo se torne receptivo. Nós temos que ser o técnico agrícola do nosso próprio solo. Fazer esse autoexame. Se tem faltado boa vontade em mim, para isso ou para aquilo, o que é que está faltando? Vamos supor que eu não ando sorrindo. A minha vida familiar não está em paz porque eu tenho sorrido pouco e chorado muito. Ora, a pessoa que chora o tempo inteiro na convivência familiar causa desconforto nos familiares. Os familiares falam, o que está acontecendo? Né? Aí eu tenho que me perguntar. Está faltando alguma coisa em mim? O quê? Eu tenho que fazer esse exame do técnico agrícola. Examinar o teor da terra. Está precisando de um arado? Está precisando de um nutriente? O que está faltando nela? Aí, de repente, eu descubro, eu ando muito triste por causa daquele filho meu. Aquele filho meu me dá uma tristeza. Ah, já sei o que está me faltando. Prestar atenção nos outros. Porque quando eu exerço um culto afetivo em torno de uma pessoa, inevitavelmente eu negligencio as demais. Eu choro dia e noite porque o meu filho é indisciplinado e ele apronta e ele só dá desgosto. Se eu estou só sofrendo por causa desse filho, é porque eu não estou prestando atenção nas alegrias que os outros familiares me dão. É o que está me faltando. Vamos corrigir o solo? Vamos começar a prestar atenção nos outros familiares também? Vamos distribuir melhor essa atenção? Essa afetividade? Vamos ser mais justos na hora de partir esse pão? Porque se na noite da Santa Ceia Jesus fosse só chorar por causa da traição do Judas e a negação de Pedro, ele não teria tido força para consolar a mãe dele. Mas lá de cima da cruz, ele prestou atenção em João. Olha, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Aquilo foi conforto no coração de Jesus. Talvez os evangelistas não tenham relatado, mas periga Jesus ter dado um sorriso na hora. Pregado na cruz, ele ter dado um sorriso. Por quê? Porque ele percebeu que tinha ali um motivo para se alegrar. Ali tinha um discípulo que ia ser um filho do coração para a mãe dele. Entendeu? Eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu estou sendo uma pessoa difícil na vida dos outros? Eu estou sendo mau solo? Uma terra ruim? Eu tenho tido má vontade para com os meus semelhantes? Sim. Então, vamos ver. O que eu preciso acrescer, ou o que eu preciso tirar o excesso no meu temperamento, na minha personalidade, no meu mundo emocional, para que eu seja menos ácido, menos acre na vida dos outros. Não é assim? Corrigir a acidez do solo? Para que a semente possa germinar em mim. Aí o Emmanuel hoje é porque eu toda vez trago o Emmanuel, né? Hoje eu trouxe um outro autor, a Meimei, a querida Irma de Castro, né? A Meimei pega no livro Instruções Psicofônicas, portanto, através da psicofonia do Chico, e vai comentar esse versículo de Lucas no capítulo 47, intitulado Boa Vontade.
E ela pega e diz assim: o sol é a força que nutre a vida na terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Acendamo-la no coração para caminhar com segurança e valor. O que o sol é para o planeta, a boa vontade é para as relações. As nossas relações estão doentes. As nossas relações adoeceram. Do mesmo jeito que a Terra seria um pântano enorme caso o solo não recebesse a luz do sol, a claridade do dia. Eu tenho que trazer boa vontade para as minhas relações. Eu tenho que trazer mais boa vontade para elas. Aloysio, como é que eu expresso boa vontade nas minhas relações? Tirando delas 2 venenos, 2 agrotóxicos, 2 pesticidas terríveis. Primeiro, a queixa. Segundo, a cobrança. E as duas coisas nunca se dissociam. Pessoas que têm má vontade na convivência com o outro, geralmente são pessoas muito queixosas do comportamento do outro e geralmente pessoas que cobram, mas cobram e cobram o outro. O Chico está na fase difícil para comer. Faz uma bagunça na cozinha, tem dia que vira o prato. E aí eu comecei a perceber que a mãe dele, a gente tá começando a ficar muito chato com ele. Tem uma certa má vontade com ele. Na hora de dar comida, tem que dar comida pro Francisco. Porque a gente tava queixando demais. Ele faz bagunça. Ele espalha comida. Ele desperdiça comida. E cobrando muito. Chico come, Chico come, Chico come. Isso foi quando ele estava fazendo mais ou menos um aninho. Agora, ele, de vez em quando, ele dá umas bobeiras. Hoje ele deu bobeira, mas ele tá melhor. Aí, a gente foi no pediatra com ele e falou pro pediatra dele. Não é, Juju? Falou assim, qual que é o problema desse menino? Por que ele não come? Aí, o pediatra falou assim, eu vou dar uma receita para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão arrumar a mala dos 6. Escuta essa, tia Adriana. Vocês vão arrumar a malinha dos 6, vão viajar os 2 e deixar esse menino por conta de um padrinho, de uma madrinha, de um avô, de uma avó, uns 3 dias. O problema desse menino é vocês 2. O problema dele é vocês 2. Deixa outro dar comida. Aí meu sogro e minha sogra vieram aqui em Uberaba visitar ele. Nós deixamos meu sogro dar comida e comeu tudo na mão do meu sogro. Aí a tia Adriana virou e falou assim, leve ele pro FAS, ele vai passar um dia comigo lá. Né, tia Adriana? Levamos ele pro FAS, o menino ficou uma beleza. Sabe o que eu e a Juliana fazia com o Francisco? Sufocava ele. Sabe por que a gente sufocava ele? Porque a gente tinha uma certa má vontade com um aspecto da relação com ele, dar comida. Aquilo tirava tanto humor da gente, a gente ia dar comida com tanta má vontade que a gente ficava exigente demais. Come, 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 o menino comia. Qualquer relação é assim. No casamento, no convívio profissional, quando a gente sufoca o outro com cobrança e queixa, a relação adoece. A gente tem que ter mais boa vontade. E ter boa vontade
é queixar menos, reclamar menos do outro e cobrar menos o outro. Pois bem, se eu sentar para ler um livro, ler um romance, com esse espírito de boa vontade, sem queixas dos outros, sem cobranças dos outros, eu vou ler o livro e toda lição que aparecer, ela vai servir para quem? Para mim mesmo. Agora, reparem, quando a gente está reclamando demais dos outros, quando a gente está muito queixoso dos outros, que a gente senta e abre um livro ao acaso. A gente lê. A primeira lição que sai, para quem que a gente acha que serve a lição? Para o objeto da queixa e da reclamação. Porque eu fui ler o livro com má vontade para com o fulano ou a ciclano. Ou seja, a semente daquele livro vai cair num bom solo ou num solo ruim? Numa terra boa ou ruim? Numa terra ruim. Não vai frutificar. Porque é uma terra reclamona e queixosa. É isso que a Meimei começa dizendo. Em seguida, ela afirma assim: com a boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente e infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção, a terra seca, prestando-lhes cooperação desinteressada. Calma aí que isso aqui dá uns 3 miudinhos. Acho que nós vamos fazer 3 miudinhos com essa frase. Então, espera aí. Você viu um cachorrinho sarnento? Te comoveu? Certamente você vai ter boa vontade para com ele. Você viu um morador de rua com a mão estendida pedindo um pão? Te comoveu? Você vai ter boa vontade para com ele. Você encontrou um chefe, um patrão mal criado que só grita com os funcionários e gritou com você. Te comoveu? Se comoveu, você vai ter boa vontade para com ele. E se não te comoveu? E se simplesmente te feriu? Te fez sentir raiva? Você vai ter má vontade para com ele. Então a Meimei vai listando todas as situações que, em tese, segundo os princípios do Evangelho, exigiriam de nós boa vontade. Fruto da misericórdia e da compaixão. Mas, em geral, a gente não faz isso. E se faz, e se coopera, e se ajuda, e se auxilia, não é desinteressado. Aí a gente tem que tomar cuidado com a barganha afetiva. Eu dava aula numa escola há muitos anos atrás. E aí eu era muito bonzinho com os alunos. Alunos assim, da quinta, sexta série, agora é 7º ano, não é assim? 7º ano, né? E eu era tão bom com os meninos, e eu fazia umas provinhas fácil. E ponto de participação, dava ponto de participação para todo mundo. Ah, beleza. E aí, os meninos, quando me viam, assim, ainda era menino sem transição, né? Da 4ª série para a 5ª série, na ocasião. E eles pegavam e falavam assim: Ô tio Luiz, ô tio Luiz, ô tio Luiz. Yeah. E mandava bilhetinho para mim, levava ovo de Páscoa para mim. Tinha uns que até falavam: tio, o senhor vai almoçar lá em casa? Aí eu comecei a perceber que eles me tratavam bem, porque eu tratava eles bem, e só percebi isso porque um dia o diretor me chamou atenção. O diretor me chamou na sala dele e falou assim, para parar com isso. Eu não entendi, eu falei assim, mas o senhor quer que eu pare de tratar bem os meninos? Os meninos gostam de mim, tô diretor, que é isso? Ele falou assim, você está exercendo com esses meninos o amor de Saint-Exupéry. Aquele amor do Pequeno Príncipe, eu adoro aquele livro. Mas aquele amor lá não é legal, não. Que é o amor da raposinha, né? Cativa-me. O que é cativar? Vem de cativeiro, escravidão. É barganha afetiva. Ele falou assim, você dá amor para ele porque eles dão amor para você. Eles dão amor para você porque você dá amor para eles. E o dia que você precisar chamar a atenção de um, parar de dar amor?
e eles pararem de falar que você é o professor genial e maravilhoso, você vai continuar educando eles e amando eles do mesmo jeito? Então, o que rolava ali não era, de fato, uma boa vontade deles para comigo, eu para com eles. Isso acontece, às vezes, num casamento, num namoro, num noivado. O que existe ali é amor, de fato, ou existe ali um processo de barganha, de permuta afetiva? Eu tô falando muito, você tá pensando assim, você tá falando muito disso, Ana Luísa. É porque nós estamos na quarentena aqui em casa. Então, eu e a Juju, a gente tá testando o casamento o tempo inteiro, levando ele no limite. Então, eu tenho aprendido muito sobre a questão do matrimônio. Mas isso se aplica também nas relações profissionais. Quando existe interesse, quando existe eu te trato assim porque você me trata assado, não é uma boa vontade genuína. Não é. Por exemplo, uniões, onde o que acontece é a paixão, é a atração física. Uniões onde o que existe é o interesse financeiro, monetário. Relações trabalhistas, onde que há apenas um processo de exploração mútua. Quando existe esse tipo de relação, não funciona. A boa vontade só acontece nisso que a Meimei falou aqui, ó. Prestando-lhes cooperação desinteressada. Bom professor não é aquele que é amável com o aluno que é amável. Bom professor é aquele que é amável com o aluno que insulta ele. Bom marido não é aquele que é amável com a moça, com a esposa que é docinho de coco. Bom marido é aquele que é meigo, terno, dócil com a esposa que maltrata ele. E isso vale para a convivência com o vizinho, isso vale para a convivência com o companheiro da casa espírita. Quem tiver com o coração predisposto a esse tipo de relação é um bom solo. Então, qualquer coisa que leia ou escute de um palestrante que venha nesse sentido vai ser bem recebido. Agora, se as suas relações afetivas, todas elas, dentro e fora da família, se baseia em troca de interesses, então qualquer palestra ou livro que venha nesse sentido, você vai rejeitar. Vocês estão entendendo? Não é um processo muito fácil esse de associar a boa terra à boa vontade. Por quê? Porque nós ainda não entendemos esse lance da boa vontade, que Jesus falou tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. E aí nós retornamos no Evangelho de Lucas. Só tem paz só tem paz na terra quando tem boa vontade entre os homens. Quando existe uma relação que não se baseia na permuta afetiva. Amor é sentimento que vai, só vai. Ele não precisa vir. O amor, ele vai. Ele não precisa vir. Não há necessidade de ele vir. Ele só vai. Ele só flui. Ele é que nem o rio que corre para o mar. Ele só corre para o mar. Aí ele chega na foz, ele se dilui no mar e pronto. Ele não volta a ser rio nunca mais. Isso é amor. Onde tem esse amor, tem boa vontade. Onde tem boa vontade, tem um coração preparado para a semente do Evangelho. Amor é doação. Não é cobrança. As crianças, cuidado. Cobrança com adolescente é um perigo. Cobrança é um perigo. Ó, nós estamos no Setembro Amarelo. Estamos no Setembro Amarelo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Escola que cobra demais de aluno. Pai que cobra demais de filho. Esposo e esposa que cobra demais um do outro. Você leva o outro a um nível de pressão que às vezes ele não tem estrutura psicológica para suportar.
Então, ter boa vontade com o outro é esperar o outro no tempo dele, com as dificuldades dele, com as aflições dele. Prossegue a Meimei. E é por ela que podemos exercitar o dom de servir através das pequeninas obrigações de cada dia, estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofrendo a agressividade e calando a palavra imprudente. Esse finalzinho, para mim, é o mais difícil. Não sei o que vocês pensam disso. Mas esse finalzinho, só terra boa dá conta. Olha só, Dona Joana. Donas Joanas, olha aqui. Ó. Silenciar a acusação descabida, sofrendo a agressividade e calando a palavra imprudente. Olha só, Flavinha. Você sofre agressividade e não responde. E não deixa aquilo te matar. A regra é, eu não mato, mas também não morro. Eu não mato, mas também não morro. Eu não revido com a palavra agressiva, mas não deixo também a palavra agressiva do outro me jogar na cama. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque se eu deixar a agressividade dele me adoecer, essa doença vai ser debitada na conta consciencial dele, ele vai responder por isso. Eu não posso permitir isso, não. Tem que ajudar ele, tem que ajudar ela. Não vou deixar ele carregar esse fardo, não. Nem ela carregar esse fardo. Não vou deixar essa criança carregar esse fardo, não. Eu não mato e não deixo ele me matar. Eu não entristeço, mas também não deixo te entristecer. Estevão tomou um soco na boca de Paulo de Tarso, foi pro chão. Ele revidou o soco? Revidou, Djalma? Mas também não ficou no chão. Levantou. Ficou de pé de novo. E falou pro Paulo de Tarso que nem o Capitão América. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Você bate, eu levanto. Você bate, eu levanto. Isso é boa vontade. Ter boa vontade para com o outro. É não revidar a agressividade do outro, mas também não deixar o outro te botar na lona. Entendeu, Tânia? Ó, vamos lá, prosseguindo. Homem e meia ainda. Situemo-la, a boa vontade ela está falando, situemo-la no princípio de todas as nossas atividades. Genial, né? Situemo-la no princípio de todas as nossas atividades. Vai lavar a louça? Com boa vontade. Vai varrer o quintal? Com boa vontade. Vai varrer a calçada do vizinho? Com boa vontade. Vai atender alguém na loja? Com boa vontade. Vai conversar com a esposa sobre um problema que o filho está dando na escola? Conversa com boa vontade. Vai fazer uma reunião tensa no centro espírita, discutir dinheiro? Faz a reunião com boa vontade. Vai escutar uma palestra chata? Escuta com boa vontade. Entendeu? As mínimas coisas. O mínimo. Olha que coisa linda. A fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Lembremos-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso Divino Mestre. Triunfos maiores e triunfos menores. Vou sair de casa.
vou sair com boa vontade, vou pôr a máscarazinha com boa vontade. É um triunfo menor. Põe a máscara, não saio sem máscara. Um triunfo menor. Vou sair de casa, o outro vem e bate no meu carro. Eu tenho todos os motivos para xingar até a 5ª geração passada dele. Mas eu não xingo, não me ofendo, silencio e converso serenamente. Boa vontade maior. E tem maiores que essa. Triunfos maiores e triunfos menores. Coisas grandiosas, coisas pequeninas. Em tudo. Ter boa vontade. Continua Meimei, fechando a lição. É por isso que o evangelho, no berço de Jesus, começa com a exaltação inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens. Sabe aquele papo chato? Tem um colega de firma, mas ele tem um papo chato, ele só fala de futebol. E eu não entendo nada de futebol, eu não gosto de futebol. E ele chega, vem fazer piada de futebol. Eu até torço para um tal de um time, mas eu nem acompanho, mas ele chega e vai fazer piada de futebol. Ouve com boa vontade a piada do futebol. Ouve com boa vontade. Ah, o Inter é líder do campeonato. Ouve com boa vontade a zoação do Colorado. Ah, mas eu sou gremista. Ouve com boa vontade. Não é, Éder? Ouvir com boa vontade. Vai ter que falar com alguém, né? Lá no trabalho, vou ter que chamar a atenção de um funcionário. Chama com boa vontade, chama acreditando que ele vai te ouvir, que ele não vai repetir o mesmo erro. Chama a atenção, sabendo que ele não fez com intenção de prejudicar ninguém. Entendeu? Você fala com boa vontade, fala com boa vontade. Vai conversar com uma criança? Fala com boa vontade, na linguagem dela, agacha para conversar com ela. Vai conversar com o velho, com o idoso? Conversa com boa vontade, entendendo as razões dele. Ó, vou dar uma dica cultural aqui. Uma dica cultural para a pandemia, hein? Que para mim é uma aula sobre esse exercício de boa vontade na relação mãe e filha. Entre idoso e mais jovem. Quem tiver o Globoplay, vai lá e assiste um primeiro episódio de uma série chama Amor e Sorte, com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, mãe e filha interpretando o papel, contracenando. Uma dica cultural, não ganho nada do Netflix, nem da Globosat, nem de nada, viu, gente? É só uma dica cultural. Lá mostra a relação de uma filha que pega uma mãe idosa de 90 anos e vai para um sítio com a mãe ficar aquarentenado na pandemia. Vou só dizer uma coisa, a filha é vegetariana e a mãe é carnívora. A mãe é fumante inveterada, a filha não. A filha é de direita, a mãe é de esquerda. A filha tem medo do Covid, a mãe quer ir passear na praia. Sentiram o drama? O que as duas tiveram que desenvolver, e aí nós não vamos dar spoiler, o que as duas tiveram que desenvolver para que essa convivência na quarentena fosse possível? O quê? Boa vontade. Boa vontade. Boa vontade. Por isso que agora, para a gente ir fechando, nós vamos para uma lição do livro Visão Nova. Eu gosto tanto de chamar a atenção dos títulos dos livros, né? Eu adoro. Visão Nova. Uma nova visão. É a visão de quem tem boa vontade. É enxergar a vida, as circunstâncias com boa vontade. E essa lição, e esse livro,
Tem uma lição, capítulo 9, que é intitulado Fora da Boa Vontade Não Há Salvação, do Emmanuel. Fora da boa vontade não há solução. Aliás, é o título. Fora da boa vontade não há solução. Pensem. Ele pegou fora da caridade não há salvação e fez uma adaptação e virou fora da boa vontade não há solução. Qual que é o contrário de solução? Problema. Então, se eu tenho um problema, qual que é a chave para que eu encontre a solução do problema? Boa vontade. Deixa o chuveiro queimar, Luci. Chuveiro queima e você pede para o Éder ir lá consertar o chuveiro. É um problema. Se ele for com boa vontade, ele vai arrumar o chuveiro? E se ele for com má vontade? Não vai arrumar. Né? Aí a Eurídice pede para Cecília ir lavar a louça da janta com ela, ajudar ela a arrumar a cozinha. Se a Cecília for com boa vontade, ela vai ajudar a avó direitinho. E se ela for com má vontade? Vai quebrar o prato, vai quebrar o copo, vai derramar o suco. Não é assim? Tudo que a gente faz com boa vontade, não importa o tamanho do problema, a gente acha a solução. Agora vocês peguem isso que eu falei, cada um tem seus dramas, cada um tem sua luta, cada um tem sua dificuldade, cada um está passando algum pedaço difícil. Pega isso e aplica no problema. Qual que é o meu problema? Qual que é o maior problema que eu tenho hoje? Pega ele e fala assim, com boa vontade eu vou resolver. Com boa vontade eu vou achar solução. Só com boa vontade. Aí o Emmanuel começa a comentar isso e diz assim, realmente, a caridade é a chave do céu. Entretanto, não nos esqueçamos de que a boa vontade é o começo da sublime virtude, tanto quanto o alicerce é o início da construção. Então, eu tenho uma relação difícil, complicada, aí eu falo para mim assim, eu não consigo ter caridade com essa criatura. Não precisa ter. Por enquanto, no começo, não precisa ter caridade com ele. Olha o que eu estou falando, seu Valdir. Não precisa ter caridade com ele. Sabe o que você precisa ter no começo, tia Adriana? Boa vontade. A caridade vem depois. Boa vontade. Se você tiver boa vontade, já vai melhorar muitas coisas. Tem um companheiro lá do centro, eu não dou certo com ele de jeito nenhum, eu não me entendo com ele, a gente já discutiu, eu não me dou... Não precisa ter caridade por enquanto. Se você não gosta dele, não gosta. Não gosta, não gosta. Ou então, eu gosto, mas estou magoado, estou ressentido. Ele falou coisa que me feriu. A gente foi discutir lá no centro e falou coisa que me magoou. Tudo bem, por enquanto você não dá conta de ter caridade. Tenha boa vontade. Se ele vier te pedir perdão, não dá as costas, não. Se ele te disser bom dia, responde. Fala bom dia também. Você não vai precisar, por enquanto, abraçar, falar, ô meu amigo, vem aqui. Por enquanto, não. Começa tendo boa vontade. A caridade vem a reboque. Vem no rastro luminoso da boa vontade. Agora, se não tiver no começo nem boa vontade, a caridade não surge. Os gestos maiores não vêm. Não aparecem. Por isso o Emmanuel acrescenta, de todos os males que escravizam as nossas almas na terra, os maiores são a ignorância e a penúria. Para combatê-los e extingui-los, tenhamos a precisa coragem de trabalhar e servir.
Qual que é a mãe da caridade? A boa vontade. E qual que é a mãe da boa vontade? A coragem. A coragem. Para eu aprender a falar bom dia para uma pessoa com quem eu não me simpatizo, eu tenho que ter boa vontade. E para eu abrir a boca para dizer o bom dia, eu preciso ter coragem. Isso quer dizer que quem nutre um ressentimento, uma mágoa por outra pessoa durante anos, é um covarde. O que falta? Coragem. Coragem de ter boa vontade. Falta coragem. Tem medo. É o medo de amar de novo, né? O medo de amar. Tem medo de amar. Não, eu já amei ele, eu já fiz o bem para ele, ele me feriu. Agora eu quero distância e eu odeio ele. Não vou ter amor, não, porque se eu tiver amor novamente, ele vai me ferir novamente. Medo. Te falta coragem. Seja uma pessoa corajosa. Porque com a coragem vem a boa vontade, com a bondade vem a caridade, com a caridade vem a generosidade. E aí você se liberta daquilo e fica leve. E flutua e plana sobre o chão. Agora vai ficar nesse medo, nessa má vontade. Vai ficar azedando, fermentando aquilo dentro de você. Dá mau cheiro na alma. A alma fica fedorenta, pesada. A vida fica cinza, sombria. Sai dessa. Queira o melhor para você mesmo e para o outro. Daí o Emmanuel completar. Porque se a caridade é o nosso anjo renovador, devemos reconhecer que nos variados problemas da jornada na Terra, sem a boa vontade, não há solução. Sem a boa vontade, não tem solução. Gente, sobre o que fala a parábola do semeador? Sobre qual problema Jesus está tratando? Sobre todos. Sobre todos. Problema financeiro, problema matrimonial, problema na criação dos filhos, problema social, sobre todos os problemas ele está tratando. Porque em todos os problemas, o evangelho só se fará presente na terra boa, no coração com boa vontade. Boa vontade. Aqui em Minas a gente usa um termo assim, quando fala que a pessoa está com má vontade. Ele está com pouco caso. Não é assim? Ah, fulano está fazendo pouco caso de mim. E nem aproxima, nem pergunta como é que eu tô. Companheiro está faltando no centro. Já tem 3 reuniões que ele não aparece. Você tem 2 opções. Ou tem má vontade ou boa vontade. Se tiver má vontade, você vai comentar com alguém do lado assim. Fulano sumiu, deve estar obsidiado. Agora, se você tiver boa vontade com essa pessoa, você vai comentar com fulano. Ou, vamos sair do centro hoje, vamos fazer uma visita, vamos ligar para ele, fazer uma videochamada para saber se está tudo bem com ele. Isso é boa vontade. Entendeu? Como é que eu tenho agido com as pessoas? Com pouco caso? Com má vontade? Ou eu tenho buscado o outro, a presença do outro, se ele é difícil ou não, se ele é custoso ou não, se ele fala demais ou fala de pouco, de menos, eu busco a presença do outro. A presença psíquica. Na quarentena, no isolamento, você busca a presença psíquica, você pensa no outro, você lembra do outro. A gente tem até assim, eu sonhei, liga pro outro, eu sonhei com você essa noite, Soto. Deu uma saudade. Isso é boa vontade com o outro. Liga para alguém que você não dava certo, você não convivia direito.
Assim, ô fulano, a gente tem brigado, a gente brigava tanto agora nessa quarentena. Não usa a quarentena de desculpa, de pretexto. Nossa senhora, mas me dá uma saudade de você. Você me desculpa aquele desentendimento. Vamos passar uma borracha. Vamos tentar nos entender. Eu e a minha irmã, a gente brigava. A gente discutia, geralmente por causa da minha mãe. Ela achava assim, eu achava assado. Aí a gente discutia. Na quarentena, eu tenho uma saudade da minha irmã, mas a gente tá num love um com o outro, a gente se fala todo dia, e conversa, e bate papo. Ou seja, a gente passou a ter mais boa vontade. É disso que Jesus falava, porque ele sabia que é o cimento que ia manter a estrutura do cristianismo inteira. Sem boa vontade, o cristianismo não tinha passado o século II. O cristianismo só sobreviveu por causa da boa vontade. Vou dar um exemplo. Paulo está em Corinto, com viagem marcada para Roma. Chega uma carta de Tiago pedindo para ele voltar para Jerusalém para ajudar na casa do caminho. Tiago e Paulo eram desafetos, confessos. Paulo foi para Roma ou ele foi socorrer Tiago em Jerusalém? Foi lá acudir o desafeto e se entender com ele. O que moveu Paulo? Boa vontade. Boa vontade. Sem boa vontade, o movimento espírita se esfacela. Sem boa vontade, as casas espíritas se destroçam, assim, desmoronam no campo da convivência, das relações. Sem boa vontade, esse trabalho não acontece. A boa vontade, vocês me ouvirem, alguma boa vontade minha em falar, a boa vontade dos companheiros que seguem pela internet, que acompanham o Mildinho. Ah, Djalma tá fazendo uma barrinha ali de crochê. Com má vontade, sai, Djalma, termina o trabalho? Não termina. Só com boa vontade. Com boa vontade você vai até o fim. Esse é o lance. Persevera. Com a boa vontade, você vai até o fim. Com entusiasmo, você começa. Com entusiasmo, você inicia. Mas completar a carreira, terminar a carreira, só com boa vontade. Então, eu vou me perguntar, vou perguntar para mim mesmo, que tipo de terra eu tenho sido nas relações de amizade, nas relações familiares, nas relações de trabalho profissional, de trabalho cristão? Que tipo de terra, de solo eu tenho sido para a semente do evangelho? O bom solo, a boa terra ou a má terra? Para eu averiguar isso, eu faço a seguinte pergunta. Eu tenho tido boa vontade para com meu semelhante ou tenho sido uma pessoa de má vontade para tudo? Perguntinha. Vocês dormiram hoje? Gostoso? Perguntando isso. Para você mesmo, assim. Pergunta, põe a cabeça no travesseiro. Se não dormir, tem sido uma pessoa de má vontade. Agora, se o sono vier gostoso, não tem nada que está te incomodando, tá tudo certo. Você tem tido boa vontade. Deixa o sono dizer isso para vocês. Tá certo? Abraço para todo mundo. Até a semana que vem.